Olá, pessoal! Estamos aqui no ar de novo com mais um podcast muito especial para você, com uma convidada muito querida que é a Isadora Cambraia. Obrigada, meu amor, por você ter aceitado o convite para vir falar de um assunto tão importante. A gente vai falar hoje sobre amando a si mesma, né? Que é o amor próprio. Gente, a Isa é psicóloga, também é escritora e, claro, mãe. Mãe de 2 meninos? 2 meninos. Se apresenta aí pro pessoal. Bom, eu sou psicóloga, tenho mestrado em análise do comportamento, tenho 2 livros voltados para o público feminino, né? Um é sobre emagrecimento, um sobre relacionamento. Atuava como psicóloga, daí quando engravidei, parei de atuar. E aí, desde então, eu fiquei lá no Instagram ajudando as mulheres. E aí, agora eu criei um podcast que chama Inspira, Não Pira, que também tem o intuito de ajudar as mulheres, né, em vários temas do universo feminino, que eu acho que são tantos. Quero agradecer o convite, me senti honrada, eu admiro muito o seu trabalho e vou esperar você lá no meu. Vou tá lá. Essa semana, hein, gente? Essa semana vai ter gravação lá no post da Isa. No podcast. No podcast. Eu falo post que vai com virar um pod. post também. Não é nada errado. E vai ao ar sempre quinta-feira, é isso? Toda quinta-feira vai episódio novo no YouTube, Spotify e no Apple Podcast. E olha aqui, gente, ela me trouxe presentes, os 2 livros dela, que vocês encontram lá no IG dela, Isadora Cambraia, depois. Quem quiser aprender sobre emagrecimento e relacionamento, procura a Isa. Né, Isa? Obrigada de coração. Vamos ao que interessa? Vamos. Amor próprio. É um tema tão bonito, né? Quando você... Até a gente conversou sobre isso. O que falar? E você trouxe essa ideia pra mim, eu gostei bastante. Porque eu acho também, Isa, assim como você me disse, que é o que falta hoje em dia, né? Nos relacionamentos, nas pessoas, não só na mulher, mas no homem, de uma forma geral, no ser humano, né? Entender o que é amor próprio, saber o quanto isso impacta a nossa vida hoje. Como você definiria isso pra gente, né? O que você avalia como amor próprio? O que é isso pra você? O amor próprio, pra mim, é o admirar a si mesmo, né? É você gostar de si mesmo. E as pessoas confundem muito. Hoje em dia, as pessoas confundem muito amor próprio com autoestima. É a questão de estética, né? Ah, então eu tenho que estar bonita pra me gostar. E não é só sobre isso. A gente não ama as outras pessoas à nossa volta porque elas são bonitas, ou porque elas têm dinheiro, ou porque elas têm um status. E é o que a gente fica buscando na gente. A maioria das vezes, eu recebo muitos recados de mulheres feridas, né, nessa área, porque, eu não dei certo no meu trabalho, e aí eu não consigo me admirar, não consigo me amar, ou, eu não me acho bonita, eu não tô dentro do padrão, meu cabelo é assim, sabe assim, meu corpo é assim, depois da gestação, meu corpo mudou, e eu não consigo me amar. Então, elas se apegam muito a isso, e eu acho que o amor próprio é a questão da gente gostar de quem nós somos, das nossas atitudes, dos nossos valores, das nossas emoções, das nossas reações diante das adversidades. Então, é você gostar, você amar a si mesmo, como você também ama as outras pessoas à sua volta. Em Mateus 22 tem ama teu próximo como a ti mesmo. E eu acho que todo mundo tá focado tanto no ama teu próximo que todo mundo esqueceu que tem olho como a si mesmo, né? Primeiro a gente precisa se amar pra depois de conseguir amar o outro, né? Exatamente. É que nem quando a gente fala assim, ninguém muda a vida do outro se você não mudar a sua primeiro. Então, tudo começa na gente. O amor próprio, ele é uma construção. A gente estava aqui, gente, falando nos bastidores sobre isso. Ele é uma construção que ele vem lá da infância, né? Então, o quanto a gente ouviu coisas diferentes dos nossos pais, dos professores, dos adultos à nossa volta. Isso impactou positivo ou negativamente a forma como a gente se vê. Então, quando eu, Gabriela, né, entendo como amor próprio, quando eu ensino isso para as minhas mentorandas, né, a gente precisa gostar não só do que é bom na gente, mas também do que é ruim, porque a gente não tem só qualidades, nós temos defeitos. E esses defeitos, Isa, esses dias eu falei, né, até no Instagram, eu gosto, entre aspas, né, dos meus defeitos, porque eles me provam o quanto eu sou dependente de Deus. O quanto eu não sou perfeita, o quanto eu preciso buscar mais algumas coisas que eu quero melhorar, o quanto eu tenho que ter consciência do porquê que eu ajo do jeito que eu ajo, mas isso não é motivo pra me rotular, me criticar ou me sentir incapaz, mas é aceitar a minha vulnerabilidade, é aceitar a minha imperfeição. Como você traria essa reflexão a partir da infância, do que a gente recebe? Eu penso assim, o amor próprio, como tudo na vida, na minha visão, é construído desde que a gente nasce, né? Não existe nada que, de repente, caiu ali na gente, ou que nasceu já dentro da gente. Então, desde que a gente nasceu, a gente está construindo tudo. E o amor próprio é uma emoção, um sentimento que a gente está construindo desde o nosso nascimento. Eu penso que o amor próprio, ele tem 3 pilares, digamos assim, né? 3 coisas que constroem o amor próprio.
Que a primeira delas é o que a gente ouviu falar sobre a gente. Então, quando a gente é pequeno, a gente ouve muitas afirmações sobre nós mesmos, né? Ah, você não presta. Ah, você não serve pra nada. Ah, você só faz tudo errado. Você é arteiro. Ai, que menina é isso, aquilo. Ou coisas positivas. Nossa, como você é inteligente, como você é corajosa. Que lindo isso que você fez. Você me dá orgulho. Eu sou muito feliz de ser sua mãe, de ser seu pai. Então, assim, a gente... Voltando para os 3 pilares, o primeiro é o que a gente ouviu falar sobre a gente. Eu gosto de pensar assim, igual eu falei para você, fazendo uma analogia. Se eu vou te apresentar uma amiga, e eu vou falar, Gabi, vou te apresentar uma amiga, mas olha, super invejosa, chata, arrogante, trata todo mundo mal, metida. Você vai conhecer essa pessoa já meio indisposta a gostar dela, né? Você não vai estar super assim, nossa, eu vou amar essa pessoa. Você vai meio que com o pé atrás. Ou seja, o que você ouviu sobre ela mudou já a tua disposição a gostar ou não dela. Sim. Né? Se em contrapartida eu vou falar, Gabi, vou te apresentar uma pessoa incrível, resiliente, de uma energia boa, uma pessoa boa, generosa, faz as coisas pros outros. Você vai conhecer essa pessoa já com uma impressão boa, predisposta a gostar dela. Então, eu penso que o que a gente ouviu sobre nós na infância é tipo isso. Uhum. Não é que vai definir o nosso amor próprio, mas vai impactar muito. Porque senão, por que eu falo isso? Não vai definir. Porque tem muita gente que daí, na vida adulta, fica se apegando a esse passado, do tipo, mas meus pais falavam muitas coisas ruins sobre mim e por isso que eu não consigo ter amor próprio. Isso não define o seu amor próprio. Você pode construir ao longo da vida. Daí entram os outros 2 pilares. Mas a gente precisa ter a consciência. Mas a gente precisa entender que aconteceu aquilo, esse pilar não foi construído, então eu vou ter que construir agora esse pilar. Sim. Né? Um outro pilar, eu acho que é como a gente faz as outras pessoas se sentirem, né? Como eu me sinto e como a gente faz a gente se sentir também. Então, por exemplo, se eu for falar, vamos pensar aí na pessoa que você mais ama. Eu tenho certeza que o primeiro argumento do porquê você ama essa pessoa não é porque essa pessoa é bonita ou não, ou essa pessoa, sei lá, tem sucesso ou não, tem X de dinheiro ou não. É por como ela faz você se sentir. É como ela te trata, né? E aí, quando a gente pensa assim, como uma outra pessoa, fica muito mais claro. A gente fala, nossa, é tão óbvio. Mas pra gente, a gente não quer se tratar bem. A gente não quer ser gentil com nós mesmos, mas a gente quer se amar. Uhum. Então, como uma outra pessoa faz as outras pessoas se sentirem, é uma razão pela qual as pessoas amam ela. É a mesma coisa, como eu faço eu me sentir, é uma razão pela qual eu preciso, né, me amar. E por último, o terceiro ponto é como eu sou como pessoa. Não só para as outras pessoas, na vida, como eu reajo. Diante das adversidades, diante dos problemas, eu sou resiliente ou não, eu sou mimada ou não. Eu tenho uma boa reação às coisas, eu sou uma pessoa que tem valores, eu sou uma pessoa com um coração bom. Isso também faz a gente gostar ou não da gente. Então, por exemplo, o meu marido é uma das pessoas que eu mais admiro como pessoa, assim. E o que eu mais amo nele, eu falo assim, que ele tem mansidão. O coração dele, ele é tão manso, no sentido assim, nada deixa ele irado, nada faz ele ter uma reação explosiva, ele é super calmo, ele é bom. Então, assim, eu admiro muito aquilo nele, não só comigo, com todas as outras pessoas. Então, se eu vejo aquele valor nele, eu preciso ter um valor que eu também admiro em mim, assim, não o mesmo que o dele, mas eu digo, precisa ter em mim coisas que eu faço que eu admiro também. Sim. Então, eu acredito que o amor próprio, essa construção, são baseadas nesses 3 pilares. Lá na infância, o que a gente ouviu sobre a gente, né? Como a gente trata as outras pessoas, porque a gente sabe, no fundo, a gente sabe se a gente tá tendo uma atitude legal ou não. É coerente isso que tá dizendo, mas o que eu percebo, não sei se você vê isso também, das pessoas que eu já atendi, tem gente que consegue entender sobre isso daqui pra frente. Então, a forma como eu reajo, o que eu penso do outro, o que eu vou decidir sobre mim a partir de hoje. Uhum. Então, eu vou mudar meu pensamento sobre isso, eu vou agir mais positivamente, eu vou ser mais grata, eu vou fazer mais coisas boas pra mim, vou me priorizar mais. Tem gente que consegue. A hora que você vira a chave e fala, você precisa gostar mais de você. Você precisa encarar, né, sua vida de um jeito diferente. Essa pessoa fala, ok, já entendi, é verdade, eu tô cheio de motivação, eu vou fazer acontecer. Principalmente se você tem uma pessoa do seu lado que te apoia nisso, né? Também é um outro assunto que daria um outro podcast. Mas tem gente, Isa, que eu vejo que enrosca. Que eu vejo que ela sabe, faz sentido, mas ela não consegue mudar.
ela não consegue olhar daqui pra frente. E parece que tem um negócio, tá amarrando ela, puxando ela lá pra trás, pra que ela fique nesse vitimismo, né? Nessa impiedade, nessa questão ali de sempre querer receber, mas porque ela não se sente capaz, não se gosta, ela precisa receber do outro. Quando recebe, ela também não aceita, porque ela não se reconhece assim. Então, às vezes, eu acho que em alguns momentos, quando a gente volta lá atrás, isso é um pouquinho da psicanálise, né? Que fica voltando lá. Eu acho que é uma junção, né? Quando a gente fala de psicologia, uma junção do comportamental com a psicanálise. Tem gente que precisa entender que você não é aquilo que você acreditou ser até hoje. Na verdade, você está sendo isso pelo que você viu, pelo que você ouviu, pelo que você sentiu, pelos comportamentos que você teve a partir disso para conseguir algo em troca. Então, ele me ama quando eu obedeço. Ele me ama quando eu faço o que ele quer. Minha mãe me ama quando eu sou gentil. Quando eu tiro boas notas, as pessoas me validam. Quando eu alcanço um objetivo, as pessoas gostam e me aplaudem. Então, tem muito disso, mas a gente tem que ter a perceptiva, né, a percepção do que aconteceu lá atrás para falar assim, opa, então essa não sou eu, essa é quem eu achei que eu fosse. Quem sou eu? E isso eu tô te falando porque eu vou te fazer uma pergunta. Aconteceu comigo também, e eu imagino que também tenha acontecido com você. Por um momento da minha vida, eu percebi que eu não me amava. Eu percebi que eu não enxergava tantas qualidades em mim, que os meus defeitos sobressaíam as minhas qualidades, então eu nem conseguia enxergar qualidades em mim. Eu me achava brava, chata, ranzinza, crítica. Quando, na verdade, isso eram rótulos, percepções de outras pessoas, que eu não atendia essas expectativas deles, então eles cobravam. Porque a gente vai cobrar aquilo que vai fazer bem pra gente. Não necessariamente o outro tem que me dar isso, né? E aí foi uma construção. Eu tive que perceber que não, eu era uma pessoa boa. Não, eu tenho muito a entregar. Não, a minha criticidade, o meu jeito criterioso de olhar as coisas precisa ser só lapidado. Eu não preciso guerrear com as pessoas. E aí eu fui construindo, né? Podemos dizer que eu fui resgatando esse amor próprio. E hoje eu gosto até dos meus defeitos, né? O meu marido fala pra mim, mas você... Às vezes ele critica alguma coisa, né? Mas você também invoca com qualquer coisa, porque lá em casa é bagunça. Eu não gosto das coisas fora do lugar, eu sempre fico, né? Põe lá. E eu falo, mas eu sou mesmo. Às vezes eu sou chata pra isso, mas eu gosto de ser assim. Eu gosto da minha chatice, porque ela me torna mais exigente em alguns momentos. Eu sei que eu preciso lapidar algumas coisas, mas eu gosto disso. E você sente que com você foi isso também? Em algum momento da sua vida você se viu não se priorizando, não se amando e teve que construir isso? Engraçada. Eu entendi, a tua pergunta faz muito sentido, mas conforme você foi falando, eu percebi assim que, pensando aqui na minha vida, eu acho que eu nunca tive um momento em que eu não me amei. Mas eu tive um momento em que eu não me priorizei e eu não me orgulhei do que eu estava fazendo. Então, eu diria que eu estava caminhando pro não me amar. Eu tive um relacionamento no qual uma pessoa me anulava demais. E era assim, por que eu vou na sua casa? Por que a gente vai sair? Nossa, por que você vai por essa roupa? Nossa, você vai por essa maquiagem? Sempre desvalidando. Sempre valorizando o que era diferente de mim. Tipo, nossa, eu era loira, nossa, mulher morena é muito bonito. Eu usava maquiagem, nossa, mulher sem maquiagem é muito bonito. Então aquilo foi me minando. E eu fui me adequando àquele gosto. E eu lembrei, eu acho que eu tive um clique, né, de amor próprio. Quando um dia eu passei, assim, por um espelho e eu desviei do espelho. Eu não quis me olhar, eu não quis me encarar. E eu percebi que eu fiz isso. E eu pensei assim, por que eu não me olhei, né? Aí eu me olhei de volta. E eu percebi que eu tava com vergonha de mim por estar me anulando. Foi como se ali eu tivesse me visto em duas pessoas diferentes. E a outra pessoa estivesse falando assim, nossa, que feio, por que você tá se anulando assim? Que coisa feia de fazer com você mesma. E ali eu vi que eu tava quase deixando de gostar de mim. Por quê? Porque eu tava ouvindo tanto aquelas coisas, né? E aí ali eu tive uma decisão de que eu não iria mais me anular. E foi uma virada de chave pra mim. Aquele momento, eu lembro a roupa que eu tava, eu lembro o banheiro que eu tava, eu lembro direitinho desse momento. E ali foi uma virada de chave pra mim. Eu falei, não, chega. Eu lembro que deu 2 dias, eu terminei o relacionamento, sofri, fiquei mal. Mas ali eu fiz uma promessa pra mim, que eu nunca mais iria deixar de ser quem eu era. Porque, aí voltando isso pro amor próprio. Quando eu me anulava, eu tava me destratando.
Eu tava Sim. me maltratando. Porque se eu tivesse hoje com uma pessoa que ficasse mudando o meu jeito, eu ia falar, nossa, para de ficar com essa pessoa não te merece. E eu tava fazendo aquilo comigo mesma, não era a pessoa que tava fazendo E você aquilo. conseguiu identificar o que te fez se permitir, mesmo que seja um período curto, viver isso? Ah, eu acho que toda uma história, né? Eu acho que a maioria das mulheres tem essa ferida que é a gente cresce com a ideia de que a gente tem que estar no relacionamento, que a gente tem que achar um parceiro, a gente tem que achar um namorado, a gente tem que casar, a gente tem que ter filhos. E eu também tive uma história de traição. Meu pai traiu muito minha mãe, então eu cresci vendo infidelidade. Então eu tinha muito aquela ideia de tipo, meu Deus, eu preciso ter um relacionamento sério com alguém para que essa pessoa fique firme comigo e eu forme uma família para eu não passar por tudo isso, E tá né? vendo, eu tinha como as nossas feridas as nossas foi a roubando o nossa seu amor bagagem foi próprio. mudando, né? Então, eu tinha tanta aquela necessidade e eu acho que, a gente tem uma cultura muito de a gente tem que estar no relacionamento. A maioria das mulheres que me seguem, que me escrevem, elas têm essa necessidade de, eu preciso de um namorado. Eu tenho tantos anos e eu não tenho namorado, eu tô sozinha, será que eu não vou achar ninguém? É como se tivesse uma necessidade de estar com o outro. E aí, naturalmente, a gente faz tudo para manter o outro. Então, eu me anulo pra eu manter aquela pessoa ali comigo, porque eu não posso ficar sozinha, senão eu vou estar pra trás ali no roteiro de vida. Mas essa percepção que você trouxe é importante. Pelo jeito você cresceu, né? Se viu uma adolescente, uma jovem, adulta, e você reconhecia suas qualidades. Isso foi bom. Eu não conheço sua infância, né? Mas ela deve ter sido ali dentro das idas e vindas boa. Aham. Só que algumas feridas nossas, e é importante a gente falar isso, porque tem muita gente que passa por isso e não consegue sair do abismo. Aham. Algumas feridas nossas, elas fazem com que a gente vá perdendo essa autoestima, né? Essa imagem positiva da gente mesmo. Então, eu tive pais separados, então eu não posso desistir desse relacionamento, eu vou repetir um padrão dos meus pais, isso me doeu, eu não quero viver isso, relacionamento é pra sempre, ou eu preciso lutar por ele, porque meu pai deveria ter lutado pra minha mãe deveria ter lutado pelo meu pai, seja qual for o motivo. E a gente vai se colocando em segundo, em terceiro, em quarto, em quinto plano por conta de uma dor, né? Nem tô dizendo que foi o seu caso, mas isso eu vejo muito nas mulheres, né? Às vezes, quando eu atendo até ia te fazer uma pergunta sobre relacionamento abusivo, na pandemia vieram muitos casos pra mim, de mulheres que estavam vivendo, porque a gente estava entre quatro paredes, né? Dentro de casa tudo se intensificou. Não tinha como a gente fugir, então a gente era muito mais perceptivo, né? O abuso psicológico, nem tanto físico, né? Para essas mulheres que me procuravam, mas o psicológico, verbal, de ouvir ofensas. Você também, esse tipo de relacionamento foi um tipo de uma violência ali verbal, psicológica, né? De denegrir a sua imagem o tempo todo. Eu também já vivi isso, já tive um relacionamento que também foi assim, e eu não identificava como abusivo, né? Justamente porque eu queria que desse certo. Então, quando a gente olha para isso, Isa, eu vejo que a gente tem que... você teve esse insight, né? O espelho te deu isso, de falar, ei, o que eu tô fazendo comigo? Né? O quanto eu mereço isso que eu tô me permitindo? Quanto eu quero isso a longo prazo pra minha vida? E aí a gente dá um passo para trás e olhar para quem a gente realmente é. E aí a gente tá falando também de valor, né? De se valorizar, de respeito. Eu acho que quando a gente fala de amor próprio, o respeito, ele tá embutido. Eu falo muito isso para as mães. A gente tolera desrespeito. No menor cenário, sabe? Às vezes é assim, pega lá o copo pra mim. Opa, olha quem eu sou. Não é pega lá o copo pra mim. Né? Como que você vai falar comigo? Quem eu sou? Quanto eu vou permitir aquele tipo de relacionamento? Com qualquer pessoa, um chefe, o marido, a esposa, o filho. E o amor próprio, ele envolve isso. Não, eu não mereço ser tratada assim. Eu não mereço esse tipo de pergunta, de pedido. Não é assim que eu quero ser tratada, né? Você decidiu isso na hora que você olhou nesse espelho. E aí as coisas começaram a mudar pra você. Faz sentido? Faz. E eu acho assim, de novo, eu bato na tecla as pessoas têm uma ideia muito equivocada do amor próprio. Elas veem o amor próprio como uma coisa diferente do amor ao outro. Então elas acham que o amor próprio é uma coisa e amor ao outro é outra. E amor é amor. Só que aí o que muda o nome é próprio. É amor por nós mesmas e amor pelo outro. Mas o sentimento é o mesmo. Então, por exemplo, de novo, eu sempre levo para um outro cenário para a pessoa mudar a visão dela. Que as pessoas não têm essa visão. Toda vez que eu falo com alguém sobre isso, a pessoa fala, nunca tinha pensado desse jeito. Então Questão do respeito. Se você vai sei lá, você tá com seu filho, você ama muito seu filho. Você vai numa loja, sei lá, você tá na escola dele e você vê um amigo
ser super grosseiro com ele, ser super desrespeitoso com ele, e ele não percebeu isso. Você vai intervir. Você vai ou falar pra ele que ele não merece ser tratado daquele jeito, ou falar, não é assim que fala, né? A gente vai querer defender. Ou você tem uma amiga que você ama muito e você sai pra jantar com ela e com o namorado, e o namorado trata ela muito mal. Só dá patada. Em algum momento você vai falar pra ela, amiga, ele não pode te tratar assim. Porque a gente se incomoda quando a gente vê uma pessoa que a gente ama sendo maltratada. Mas quando a gente tá sendo maltratada, e a gente deveria se amar, a gente não tem esse incômodo. Então, assim, é cultural. Sim. E eu acho, agora assim, indo mais além na análise, eu acho que o sistema que a gente vive hoje não quer que a gente se ame. Porque o sistema precisa que a gente não se ame para vender. Ele precisa que a gente se ache feia para ele vender a maquiagem, ele precisa que a gente se ache feia para vender tratamentos estéticos, ele precisa que a gente se ache insuficiente pra gente querer comprar uma coisa pra se sentir completa. É por isso que existem os filtros, né? Do Instagram, porque então, aí a gente nunca gosta de quem a gente é. Isso, o sistema quer que a gente não se goste, no geral. Quanto mais a gente se gosta, quanto mais autoconhecimento a gente tem, quanto mais a gente estima a nós mesmos, a gente deixa de tolerar o que é errado. E o sistema tem muitas coisas erradas que ele quer que avance, né? Então ele quer aquelas pessoas adormecidas. Para o sistema é muito mais positivo que as pessoas aceitem qualquer coisa do que elas tenham voz, que elas acordem, que elas lutem pelos direitos dela. E o amor próprio, ele envolve tudo isso. Por exemplo, eu sou uma pessoa, meu marido fala que eu sou invocada, mas não é que eu sou invocada. Mas eu nunca aceito ser passada para trás. Se uma coisa foi feita errada comigo, eu nunca vou ficar quieta. Justiça, né? Nunca vou ficar quieta. Não significa que eu vou arrumar barraco, que eu vou brigar, mas nunca vai passar batido. Eu não admito. Já tem pessoas que vão tolerando. Tipo, não foi nada. Pessoas que têm dificuldade de falar não. Tudo isso está relacionado com o amor próprio. Eu preciso me gostar o suficiente para eu me posicionar, entendeu? Para eu cuidar de mim. Então, esses dias o meu filho mesmo, tem 3 anos, ele fez uma grosseria assim para mim, fez uma birra, e eu falei para ele, filho, deixa eu te falar uma coisa. Nunca ninguém me tratou assim. E nunca ninguém vai me tratar assim. Eu já tive namorados que me trataram assim e eu terminei o relacionamento. Seu pai sabe, você nunca viu seu pai me tratar desse jeito, porque ninguém que me trata assim fica no meu convívio, eu não aceito isso. Então, esse comportamento não é aceitável aqui em casa. Nós não vamos ter essa atitude aqui em casa. E ele ficou com uma cara assim, ele falou, você teve namorado? Eu tive. E você larguei, porque as coisas são assim. Eu nunca vou deixar de ser sua mãe, mas tem comportamentos que são inaceitáveis aqui em casa. E começa dali. Não é porque ele é meu filho, não é porque ele é meu marido, não é porque é minha mãe, não é porque é outra pessoa que eu vou aceitar as pessoas me diminuírem, mesmo que seja com um pouquinho. Mas não foi nada. Foi. O que a gente é uma somatória das coisinhas. Mas é justamente isso. As pessoas não percebem. É isso que eu fico invocada às vezes, né? Eu vejo a atitude, eu falo, como que não percebe? Do filho para com a mãe, do marido para com a esposa, às vezes da própria esposa para com o marido. São atitudes que, assim, você não viu o jeito que ele falou? E eu acho que faz parte muito. E a pessoa fala, não, no quê? O que aconteceu? É porque vem de um padrão, né? Existe um padrão que ela tá acostumada. Então, por exemplo, se meu filho... Lá em casa a gente não fala muito palavrão. Quase não fala palavrão. Então, quando meu filho ouve alguém falar palavrão, ele faz assim pra mim. Assusta, né? Assusta. Agora, você pega uma criança que ouve palavrão direto, quando ela ouve o palavrão, ela até fala o palavrão. Entendeu? O meu filho não entendeu? Ele fica chocado quando uma coisa é diferente. Ou, por exemplo, a gente não fica no celular comendo. Então, quando a gente chega no restaurante e a gente vê todo mundo no celular, o meu filho fala, olha, aquela criança tá vendo desenho. Por quê? Porque é diferente do dele, né? Sim. Então, às vezes, não é que a pessoa não percebe. Ela percebe, mas ela tem aquilo como normal. As referências dela, seja na escola, na família, no trabalho, ela tem aquele padrão que ela é acostumada. E tudo assim, a gente estranha o que é diferente quando a gente vê esses modelos de trabalho novos, esses lugares de trabalho, tipo o Google, que tem escorregador, parque, não sei o que, horário. Para quem faz aquele trabalho super, né, rigoroso, é super diferente. Mas para quem já está acostumado com o trabalho mais com liberdade, aquilo é o normal. Então, o nosso conceito de normal, ele é baseado nas nossas experiências. E às vezes a gente só consegue identificar que aquilo não é normal quando a gente vê em outra situação. Então, muitas vezes eu falo assim para as mulheres que me acompanham, leiam. Leiam muitos livros. Se informem. Procurem histórias. Não fica fechada no seu mundo. Procura ter conhecimento. Vai ler, vai buscar. Que muitas vezes você só vai identificar um padrão errado ali quando você vê uma outra história. Eu fiz uma palestra quando eu lancei meu livro de relacionamento.
Depois, acho que eu fiquei mais de 3 horas no lugar, conversando com mulheres, que quando elas foram ouvindo as histórias, elas falavam, gente, eu nunca tinha pensado que isso é assim. Eu nunca tinha pensado que isso é errado. Isso. Então, o que a gente pode fazer para essas pessoas terem essas informações? Busquem conhecimento. Busquem se informar, vai ler. Tem livros que contam histórias de relacionamentos abusivos que as pessoas falam, nossa, nunca tinha pensado E às vezes ela fala assim, nossa, eu vivo isso, né? E eu nem sabia que isso era errado. Exatamente. Dentro do meu trabalho, eu trabalho muito com storytelling, né? Que é nada mais do que você apresentar uma história diferente e a pessoa comparar e fazer, opa, eu vivo isso, ou nossa, isso é muito distante, nossa, eu nem sabia que isso existia. Então é ali que você traz uma visão de mundo diferente para ela, porque eu também penso da mesma forma que você. Se eu vivi um padrão, e se eu identifiquei esse padrão como comum, como normal, e eu não sei que existe outro, né? Então eu vou aceitar aquilo para mim. E até as tuas experiências da vida adulta, elas podem ir te mostrando. Às vezes você tem um clique ali na vida adulta que você não precisa nem ter ido buscar ter esse clique. Às vezes uma experiência nova te faz falar, opa, não era assim. Às vezes acontece muito, a mulher tem um relacionamento super ruim, assim, tóxico, porque ela achava que era normal, porque ela tinha aquela referência dos pais dela. E aí ela larga desse relacionamento e ela começa um outro relacionamento. E o cara trata ela super bem. E aí... Gente, tô com tosse, hein? Vai aparecer na gravação. E o cara trata ela super bem. E aí ela fala, gente, é assim que uma mulher é tratada? Tô chocada. É assim. E ela fica achando aquilo, assim... Aí ela começa a perceber. Tem um livro, não sei se você já leu, É Assim que Acaba? Não. Ele super viralizou agora e ele é uma história, contando a história de um relacionamento abusivo. E a gente vê muito isso nesse livro, é bem interessante, assim, pra quem tem interesse. É assim que acaba? É assim que acaba. Ela tem um relacionamento e a autora consegue colocar muita gente na emoção da personagem. Então, até a gente fica se questionando, será que não é normal? Ou não? Mas será que foi a intenção dele? Será que isso é errado? Legal. Ela te coloca nesse papel. Então, por exemplo, eu que sou uma pessoa super contra relacionamento abusivo, até eu fiquei lá querendo acreditar naquela história, né? Então, eu acho que é muito interessante esse ponto de vista de que a gente tem aquele padrão, mas existem muitas coisas ao longo da nossa vida que podem fazer a gente despertar para isso. Às vezes você vai buscar esse despertar e às vezes esse despertar vai vir naturalmente, vai acontecer e vai te dar um clique. Você viu que eu fiz uma mentoria sobre um livro que virou um filme? Eu vi, mas eu não fiz a mentoria, eu não acompanhei. Mas você já chegou a ler o livro? Não. Você vai gostar. Não. Chama... Vamos indicar livros, né, gente? Agora a gente vai indicar vários livros. Tem o Assim que Acaba. Assim que acaba. E Amor de Redenção. Ele fala justamente sobre um amor incondicional. Como você deve tratar a outra pessoa, ainda que ela pareça não merecer aquele amor. E dentro da mentoria, as mães, elas assistem o filme e a gente vai discutindo isso num grupo de WhatsApp para depois ir para aula. E muitas mulheres descreveram que conseguiram perceber que o marido que elas têm em casa é esse homem. E que elas estavam deixando de valorizar isso. E elas falaram assim, eu aprendi a amar mais meu marido depois do filme, né? E outras, quando viram aqueles relatos, escreveram assim, gente, eu tô chocada, porque pra mim homem assim não existe. Né? E geralmente quem fala isso é pessoas que vieram de um divórcio ou de um relacionamento cruel, né, abusivo, ou estão ali solteiras porque não conseguiram encontrar alguém que respeite, que a ame. Então você vê ali a percepção, né, de mundo. Assiste o filme e fala, isso aí não existe. Então tem muito da negativa também, né? A pessoa acha assim, amor próprio não existe. Se gostar, se valorizar, com a vida que eu tenho, o tanto de coisa que eu tenho que fazer, ninguém me ajuda. Quem fala isso é porque tem babá, é porque tem dinheiro, não tem isso? Tem. As historinhas que a gente conta, né? Casamento perfeito não existe. Relacionamento bom, homem trata a mulher assim mesmo. Eu recebo muito recado assim, tipo, é muito fácil pra você falar, você é casada, você tem ajuda em casa, você tem 2 filhos. Mas tem uma coisa muito pessoal minha, acho que eu nunca nem contei isso na internet. Tô abrindo aqui. Ai, que lindo! Que eu tava pensando agora, que eu acho que ajuda muito na minha questão de amor próprio, que é eu me admirar, né? Por muito tempo, eu fui uma pessoa que reagia fervorosamente, assim, Reativa. no calor da pele. Então, uma pessoa fazia uma coisa pra mim, eu inflamava, eu potencializava, eu ficava remoendo, eu ficava falando mal daquela pessoa, eu ficava, né? E aí, com o tempo, eu fui vendo que aquilo me consumia, aquilo me deixava
pra baixo, assim, sabe? E existem situações específicas na minha vida de sabe assim, que algumas pessoas não me querem bem, eu sei disso, não me tratam bem, me procuram só pra dar uma cutucada ali, pra dar aquela inflamada. E há um tempo atrás eu li um livro que eu decidi que Jesus seria meu advogado, sabe? Eu falei, não vou mais tentar provar pra essas pessoas que eu tô certa. Eu vou deixar Jesus ser meu advogado. Se em algum momento essas pessoas tiverem que achar que eu tô certa, Deus mostra. Eu só vou responder a atitudes ruins com atitudes boas. E eu comecei, e até brinco, às vezes eu falo, meu marido, eu falo, meu Deus, Deus tá me testando. Porque tá vindo demais. Quanto mais a gente faz bom, mais difícil fica, né? Mas isso melhorou muito a minha percepção de mim mesma. Toda vez que nessa situação alguém tenta me atacar, eu tento fazer um gesto bom. E de coração, assim, genuíno, porque eu tento responder sempre com o bom, com o bem, pra ver se o negócio inverte. E eu ainda não consegui mudar o cenário, mas eu consegui mudar como eu me sinto diante do cenário. Então, eu me sinto cada vez mais em paz. Então, isso não tem nada a ver com eu ter um marido, eu ter filhos, eu ter casa, eu ter funcionária, eu ter tempo. Nem tenho tempo. Mas não tem a ver com a condição. Tem a ver com uma escolha minha, pessoal. Me custou 0 coisas de fora pra mudar essa atitude, né? Pra mudar esse comportamento meu. Mas o fato de eu ter mudado esse posicionamento mudou como eu me percebo. Eu passei a me admirar mais. Ou, por exemplo, a gente tava falando de críticas, né, na internet. Eu recebo várias críticas. O hate existe, gente. E antes, aquilo sabe assim, me consumia. Eu perdia o sono, pensando, meu Deus, como as pessoas estão falando isso de mim? Quando começou a pandemia, eu fui cancelada. E aquilo me afetava demais. E eu decidi que eu não queria mais aquilo pra mim, sabe? Eu não poderia deixar a minha percepção sobre mim mesma na mão das outras pessoas. Sim. Eu sei quem eu sou, eu sei do meu valor, eu sei da minha intenção. Sabe, eu tô ali na internet, eu arrumo tempo dentro do que eu tô fazendo, eu ganho R$0 pra estar ali ajudando as mulheres. Eu acho isso tão incrível, eu admiro tanto isso, pensar, falar, meu, que legal. Diante de uma vida tão corrida, diante de tudo que eu tenho ali, eu poderia nem pegar no celular. Mas eu tô ali escolhendo ajudar as mulheres, né? Trazer um conteúdo legal. Então, eu acho que daí eu parei de deixar aquilo me atingir, entendeu? Então, eu mudei uma atitude minha. E isso, pra quem tá assistindo a gente, você não precisa numa terapia pra estar fazendo isso, você não precisa de dinheiro pra fazer isso, você não precisa estar indo na academia pra fazer isso, você não precisa de nada. Você precisa hoje fechar teu olho e pensar, a partir de hoje eu vou mudar, né? E começar a pôr em prática. E as pessoas confundem muito o pôr em prática com achar que vem de dentro. Eu falo que a gente muda um sentimento primeiro mudando uma atitude. Isso, comportamento. Eu mudo o comportamento pra mudar o sentimento. Enquanto eu ficar esperando o zen sair lá de dentro, eu ficar zen pra daí eu ser zen, não vai funcionar. E muitas vezes não é o sentimento que é o errado, né? É como a gente reage a esse sentimento. Então, eu falo que não existe isso... sentimento errado. Sentimento errado não existe. Inveja. Todo mundo sente inveja, gente. O problema é o que você faz com aquele sentimento. Falar que, não, eu nunca senti inveja, mentira. Todo mundo já sentiu. E é o que você falou, a gente precisa aceitar essas emoções negativas. O que a gente tem que cuidar é como aquilo vira comportamento. Então, ciúmes, por exemplo. O ciúmes pode estar dentro de todo mundo ali. Todo mundo pode sentir os ciúmes. O que a gente faz com os ciúmes é que vai definir se a gente é ciumento ou não. Não é a gente sentir os ciúmes. Se eu ficar ligando pro cara, se eu ficar rastreando o cara, se eu ficar investigando o cara, querendo ver o celular, são atitudes. Atitudes de quem tem ciúmes. Agora, aquele quentinho que a gente sente ali quando a gente vê o nosso marido conversando com alguém que a gente não conhece, isso é ciúmes, sentir os ciúmes. Mas não significa que você vai chegar lá e vai dar um barraco. Exatamente. Eu penso assim. E entra um pouquinho naquela parte, né, que você trouxe um versículo, todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus, né? Então, quando você decidiu tornar Jesus seu justiceiro, as coisas cooperaram ao seu favor, né? Porque você teve um passo de fé. E ao seu favor em que sentido, né? Eu tô em paz, né? Eu estou me sentindo melhor. Não significa que o cenário mudou. Como você mesmo disse, né? Ainda não tá, né, fluindo as coisas. Mas a paz interior, ela existe, né? Então, eu estou bem comigo mesma. Então, isso, gente, é o que a gente precisa. E, olha, você me falando isso, eu passei pela mesma coisa. Porque, não sei se você sabe, eu era advogada antes de atuar como educadora, né? Então, quando eu fiz a transição, muitas pessoas que me conheciam com a Gabriela advogada, justiceira, a chata, né, que brigava, não entenderam essa transição e muitas coisas que eu falava começou a cutucar essas pessoas, que eram coisas que elas faziam, né? Elas viviam. Então, assim, como assim? Como assim? Antes ela estava ali no meio da roda com a gente e agora ela está falando isso. Então, quando atinge a gente quer retrucar, né? Revidar. Nem todo mundo tem a humildade.
Tiveram muitas pessoas dentro do meu ciclo social que vieram e falaram, eu quero aprender mais, isso que você tá falando faz sentido, eu gostei. Teve muita gente que, ó, desceu a lenha e eu virei meme, você precisa ter uma ideia, entre os amigos ali, né? Isso me doeu muito. Mas eu também tomei a decisão igual você tomou. Falei, Jesus vai ser o meu justiceiro, ele vai provar. E no meu caso aconteceu, né? Muitas pessoas hoje em dia me procuram, validam, pedem ajuda, que estavam fazendo esses memes lá atrás, né? E eu tenho certeza que com você vai ser igual. E isso tem muito a ver também, acho que com autoconhecimento. Eu falo que não tem como a gente se amar sem a gente se conhecer. Não tem como. É impossível. Então, assim, se você quer se amar, quem tá assistindo a gente aí, eu quero começar a me amar. Busque se conhecer primeiro. Eu ia perguntar, o segredo, né? Então, o segredo é você se conhecer. Busque autoconhecimento. Terapia, mentoria, curso, livro, tudo que vai trabalhar o teu autoconhecimento, você precisa se conhecer. E dói, né, Isa? Total, processo dói. Mas você precisa se conhecer para você entender quem você é, quais são os seus valores, qual que é a tua intenção. Acho que é muito importante, eu falo assim, muito da intenção do coração. Às vezes a gente se manifesta tudo errado, mas a intenção do coração talvez foi boa. E a gente precisa ter esse entendimento, né? Na faculdade eu fui muito atacada também, porque pensa, eu fazia uma faculdade estadual, psicologia, e eu era cristã. Então, assim, eu era tratada como, tipo, eu era a mais nova. Eu entrei com 16 anos na faculdade. Nossa! Então, eu era tratada como, tipo, a patricinha, burrinha, bobinha, novinha, que bitolada. acredita em Deus, bitolada. E eu era super rotulada, como preconceituosa, como isso, como aquilo, coisas que eu nunca fui. E, né, então eu fui muito destratada, eu fui muito subestimada na faculdade. E tá tudo bem. Eu tinha um incômodo com aquilo, tipo, meu Deus do céu, não aguento mais. Eu falo, quando eu acabei a faculdade, eu falei, eu nunca mais vou pisar nessa faculdade. É porque é difícil. Né? E aí, só que, ao mesmo tempo, eu sabia da minha intenção, do meu coração, entendeu? Então, eu me mantive ali. Se eu não me conhecesse, se eu não entendesse qual era a minha intenção, o que tinha no meu coração, se eu não soubesse quem eu era, eu facilmente teria cedido àquela pressão. Mas eu sabia quem eu era. Eu sabia, entendeu? Então, eu me mantive ali. Então, não tem como você se amar, você se priorizar, você se cuidar, se você não se conhece. E é uma superação, né? Que nem a gente tava falando assim, a gente que traz a negativa, sempre vai culpar o outro, você trouxe, né? É fácil pra você falar, você tem ajuda, você é casada. Mas como você tá trazendo aqui da faculdade, foi difícil pra você passar por isso, mas nem por isso você desistiu. E nem por isso você falou, mas você não sabe o que tá dentro de uma sala de aula, com todo mundo te atacando. O quanto essa justificativa, que ela não é mentirosa, vai te impulsionar a chegar onde você quer chegar. Então, pode ser mesmo que as pessoas tenham cenários muito mais complicados para se amar, né? Não tenha o apoio do marido, não tenha o apoio da esposa, tenha problemas financeiros para poder, enfim, melhorar a autoestima, às vezes cuidar, tô me sentindo fora do peso, preciso de uma nutricionista, não tenho... Mas isso não pode ser empecilho. Né? Eu lembro quando o Davi nasceu, eu tava me sentindo horrorosa, porque eu engordei mais de 20 quilos, eu tava ofegante, e eu falei, gente, eu preciso voltar pro meu peso, mas eu não tinha rede de apoio. Eu falei, eu vou fazer em casa. Vou pegar esses vídeos da internet, vou botar ele ali na sala, botar um colchonete ali no chão e bora correr atrás dos prejuízos. Vai ser mais difícil? Vai ser mais chato? Com certeza. Ir pra academia, ver gente, conversar. Mas, enquanto eu ficar justificando que eu não posso porque eu não tenho rede de apoio, o tempo vai passar e eu vou cada vez me sentir pior. Então, eu tomei atitude ainda na dificuldade e fiz o que tinha que ser feito. E eu gosto de falar isso, né? Adulto não faz só o que gosta. Adulto faz o que é preciso. Isa, a gente tá chegando aqui ao final do nosso podcast. Tem mais assuntos a partir disso. Queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão assistindo a gente. Se você pudesse tocar o coração dessas mulheres, né? Porque eu acho que a maioria é mulher. Se tiver algum homem aqui assistindo, seja muito bem-vindo também. O que você poderia dizer em relação ao amor próprio? O que elas deveriam valorizar ou não? O que elas deveriam pensar sobre isso? Eu acho que se eu tivesse falar dar um conselho, busque desenvolver o amor próprio. Pare de deixar isso para outra prioridade. Eu vejo assim, muitas pessoas têm, não, eu não tenho condição de fazer isso, eu não tenho condição de fazer aquilo. Mas tem condição de fazer a unha, tem condição de fazer cílios, tem condição de fazer tratamentos estéticos. Né? Viaja, janta fora, come fora. Se organize se você acha que você precisa de uma ajuda, se organize para procurar essa ajuda, né? Busque se conhecer para você poder se gostar. Não tem como você gostar de outra pessoa
pessoa de uma maneira saudável se você não gostar de você primeiro. Então, assim, o relacionamento saudável, que muitas aqui talvez estejam esperando, nunca vai acontecer enquanto esse relacionamento com você mesma não for ser saudável. Então, eu acho que busque... se você acha que você precisa de ajuda porque você não tem esse amor próprio, coloque isso na sua lista de prioridades, né? Busque se conhecer, entender quem você é. Hoje em dia a internet tem tanto conteúdo gratuito ali pra pessoa buscar uma evolução, né? O meu Instagram, seu Instagram, se a pessoa pegar e falar, não, eu vou maratonar isso aqui, ao invés de maratonar Instagram, de uma fofoca mentoria. ou TikTok, se pegar para aquilo ali e colocar em prática, né? Busque, porque às vezes o que tá empacando, tá enroscando ali a tua vida, é você não conseguir ter essa relação saudável com você mesma. E enquanto você não for saudável com você mesma, você não vai conseguir ser saudável com outras pessoas. Você pode até se apaixonar, você pode até amar outra pessoa, mas você não vai conseguir ter uma relação saudável, né? Você vai ser dependente, você vai se anular, você vai se colocar para baixo. Então, busque desenvolver o amor próprio. Pare de achar que é uma coisa que é de dentro da gente, que é um dom. Não, a gente desenvolve. Não importa o que aconteceu na tua infância, não importa o que aconteceu no teu passado. Você vai trabalhar isso, mas todo mundo, independente da condição que está hoje, tem condição de, a partir de hoje, desenvolver o amor próprio. Eu também acredito nisso. E não é sobre perfeição, né? Não. Então a gente não busca ser perfeito, gente. Quando a Laísa fala de amor próprio, não é ser perfeita. Não é ter o melhor relacionamento do mundo. Ser o máximo. Ser o máximo. Não é buscar a perfeição, é buscar a evolução, que é o que eu falo, né? Sobre perfeição, é sobre evolução. A gente pode melhorar e aceitar as nossas falhas e as nossas imperfeições com um pouco mais de empatia, né? Com um pouco mais de reconhecimento, por isso, pelas questões que a gente tem, pela nossa história, e dar um novo olhar para isso. Ao invés de olhar para isso como inferioridade, olhar para isso como ser humano, né? E o que eu vou fazer com isso a partir de então? A nossa vida com certeza vai ser melhor, né? Com certeza. More, adorei. Muito obrigada, adorei, foi muito bom o bate-papo. Foi uma delícia. E daria pra gente ficar mais tempo aqui, porque minha cabeça já tá lá querendo falar de outras coisas, eu preciso segurar, senão a gente vai ficar 2 horas aqui de podcast. Gente, quem quiser conhecer mais o trabalho da Isa, ela tá lá no Instagram, Isadora Cambraia. Super indico. Respondo caixinha de perguntas, vale a pena. Ela responde direct, tudo, gente. Ela responde mundo. tudo. E ela responde com sinceridade, sem aquela, vamos tentar lapidar, vamos tentar agradar todo mundo. Não, é na lata. As minhas seguidoras falam que eu sou a amiga que fala a verdade. E isso é bom, né? Tá faltando mais gente assim no mundo. Agradeço você que ficou com a gente até agora. Compartilha esse podcast, deixa aí suas dúvidas aqui no site, no YouTube, né? Se você tiver algum comentário a fazer. E você encontra a gente também nas redes sociais. Obrigada. Obrigada você também. gente. Beijo.